Agora, estamos aqui nos bastidores do primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas em Foz do Iguaçu. Hoje é o segundo dia, quarta-feira. Estamos aqui com a presença do ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer, que também é presidente da Audicom, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas Substitutos. Nós, aqui no Congresso, viemos acompanhando que cada vez mais os temas são técnicos de aperfeiçoamento do sistema de fiscalização de contas públicas. Cada vez o foco é mais inovação, desenvolvimento de soluções. Parece que o sistema está num caminho correto, assim, de rapidamente buscar um aperfeiçoamento, ministro? Sim, o conteúdo das palestras realmente é de altíssima qualidade técnica. Eu tenho acompanhado todos os painéis e os temas são realmente importantíssimos para a evolução e desenvolvimento dos trabalhos realizados pelos tribunais de contas. Por exemplo, o primeiro painel, ontem de manhã, foi o tema, a questão da proteção de dados. Como que os tribunais de contas podem usar a inteligência artificial para melhorar, né, aperfeiçoar os seus trabalhos em termos de eficiência e também como fiscalizar, né, essa questão da guarda dos dados pelos órgãos governamentais. É um tema muito moderno, foi muito bem abordado pelos palestrantes. Depois nós tivemos a questão das inovações trazidas pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma análise muito pertinente e de grande interesse para os tribunais de contas. Tivemos também a participação do João Figueiredo, que é membro do Tribunal de Contas Europeu, trazendo as experiências daquele tribunal e que serve, né, muitas das experiências trazidas podem servir de modelo para o aperfeiçoamento do nosso sistema. Hoje pela manhã nós tivemos a apresentação, né, dos resultados da avaliação institucional dos tribunais de contas. É uma autoavaliação, né, que é referendada, né, pela fundação, né, ligada à USP e Fundação Vanzolini. A Fundação Vanzolini, né, que é ligada à USP, Universidade de São Paulo, e que deu a certificação mostrando a seriedade dessa avaliação. É uma avaliação que faz uma radiografia dos tribunais de contas sobre todos os aspectos possíveis, né, desde a área fim, área meio, composição, e é uma avaliação feita com muita seriedade, muito trabalho. São mais de 500 itens de avaliação em cada tribunal. Então, tudo isso mostra como, né, o sistema está se autoavaliando e tentando se aperfeiçoar. E esse congresso vai muito na linha desse sentido. Esse sucesso aí, com todas as salas cheias o tempo todo, todas as palestras com grande presença, mostra o interesse dos membros, né, dos tribunais de contas, membros titulares e membros substitutos, dos representantes do Ministério Público de Contas e dos servidores que têm grande interesse em melhorar, aperfeiçoar o seu trabalho, né, em prol do nosso sistema de controle externo. Dentro do sistema como um todo, aqui no Congresso também se percebe que cada vez mais os substitutos têm uma visibilidade maior, seja por estarem ocupando de maneira até assim sequencial, né, as vagas, eventualmente quando conselheiros titulares são afastados, seja também pela capacidade técnica dos substitutos, né? Como é que o senhor vê isso? Assim, eles estão ajudando realmente também a deixar, digamos assim, o Tribunal de Contas um ambiente mais impessoal, né, com decisões mais bem amparadas? Sim, a participação dos conselheiros substitutos, ministros substitutos nessas discussões, ela traz sempre um componente técnico, uma vez que são profissionais, né, selecionados por meio de concursos públicos muito disputados, muito difíceis, e trazem para dentro do tribunal um conhecimento acadêmico, um conhecimento técnico que tem muito valor no aperfeiçoamento do sistema. Nós temos conselheiros substitutos, ministros substitutos trabalhando para as entidades, né, compõem a diretoria das entidades,
e que ajudam nesse projeto, no planejamento desses seminários, no planejamento das resoluções da Tricom e no desenvolvimento das notas técnicas. Isso aí tem sido de grande valia para as entidades. E também, quando atuamos no colegiado, né, participamos das sessões do plenário, das câmaras, dos tribunais, a nossa opinião técnica também é muito importante para, né, dar aquele componente necessário às decisões dos tribunais, que na realidade são órgãos técnicos. Sim. São órgãos técnicos, o assessor técnico do Poder Legislativo no controle das contas públicas. O órgão legislativo, a Câmara, o Senado e as Assembleias fazem o controle político das decisões governamentais. E esse controle é feito com o auxílio técnico, né, assessoria técnica dos tribunais de contas, né, que, enfim, representam, né, são os olhos do cidadão, da sociedade, nas contas governamentais, nas contas públicas. E, ministro, como o senhor viu a iniciativa do Congresso esse ano de trazer assim a voz de outros tribunais de contas fora do país? É um intercâmbio importante? Sim, esse é o primeiro congresso internacional. Eu tive a honra de presidir um painel com a participação de um membro do Tribunal de Contas Europeu e todos nós vimos a importância de trazer experiências externas para esse debate. Não é que nós vamos copiar modelos, mas nós vamos trazer coisas boas desenvolver, que estão dando certo em outros países, para o nosso modelo, que pode nos ajudar nesse grande processo de aperfeiçoamento que todos estão imbuídos. Sim. Todas as entidades promotoras desse evento estão imbuídas desse propósito de melhorar o sistema de controle externo do Brasil. Agradeço a participação do ministro Marcos Bem-Querer, ministro substituto do TCU, presidente da Audicom, nesse congresso que tem forte foco em melhorias, aperfeiçoamento, desenvolvimento, as entidades todas representativas participando de forma alinhada e assim deixa no ar algo positivo, que é uma espécie de sede e de um ânimo, né, para evoluir muito rapidamente, para dar melhores respostas para o sistema, para a sociedade e cada vez ganhar mais relevância no cenário da administração pública e do funcionamento do Estado. Voltamos ao vivo daqui a pouquinho com mais um boletim aqui do Congresso Internacional de Tribunais de Contas em Foz do Iguaçu.